Vamos começar a nossa aula de hoje. Olá para todo mundo, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso Plantação de Igrejas para o curso livre de Missiologia IT. Vamos continuar nossa conversa sobre discipulado e pastoreio. Sei que 2 aulas talvez não completem integralmente esse assunto, não forneçam talvez todo o conhecimento que vocês precisam sobre esse argumento, mas com certeza vão ser um bom começo para um bate-papo, para uma investigação maior, né, ao longo da sua jornada cristã. Falando em discipulado e pastoreio, falamos da semana passada em como discipular alguém, né? E aí voltamos aqui com essas perguntas hoje. Como o discipulado fortalece a igreja? Qual é a relação entre discipulado e igreja hoje? Você se sente mais uma pedra viva ou uma pedra rolante? Fizemos essa pergunta nas aulas anteriores. Hoje iremos responder e falar mais sobre esse argumento. E a última pergunta que deixo aqui para você pensar: a falta de discipulado afeta a minha vida? O que vocês acham? Creio que não existe maior exemplo do que o exemplo de Jesus, né? Mentores espirituais hoje podem ajudar crentes mais novos na realização dos seus sonhos e a se sentirem conectados, integrando vida e trabalho e alcançando a maturidade espiritual. Isso significa que nós precisamos cuidar dos jovens cristãos, né? E quando eu falo de jovens, não falo só de jovens de idade, mas jovens na fé, que acabaram de se converter, acabaram de conhecer Jesus, acabaram de ser batizados nas águas ou de receber o Espírito Santo, não importa. Eles começaram a jornada, eles são jovens na fé, né? Então, aqui quando falamos de bebês, falamos de bebês espirituais, né? Tanto os que são cuidados pelos seus pais, da mesma forma como os pais cuidam de um bebê, do filho ou da filha deles, assim os crentes novos precisam ser supridos de maneira prática. Isso volta ao argumento discipulado vida na vida. Precisam ser supridos ao vivo, integralmente, por pais espirituais, mães espirituais, que se alegram quando seus filhos alcançam o pleno potencial em Cristo. É uma felicidade, é uma joia, é uma alegria ver alguém que nós ministramos, de que nós temos a responsabilidade, nós cuidamos pelo Senhor, para o Senhor. Essa pessoa cresce, se desenvolve e se torna não só um mensageiro da palavra de Deus, mas alguém que planta igrejas, alguém que divulga, alguém que profetiza, alguém que prega a palavra de Deus. E isso se deve ao nosso trabalho de guiá-los nessa jornada. Deus quer produzir pais espirituais, dispostos a cuidar de filhos espirituais e ajudá-los a crescer, para que venha se tornar, à sua vez, pais espirituais e mais espirituais. Filhos espirituais necessitam de pais espirituais, que ajudem ele a desenvolver um caráter forte, que eles não sejam derrubados como as casas na areia de que fala Jesus, mas que sejam firmes, com princípios fincados na rocha. E a rocha é Jesus. Quando os filhos depois amadurecem, começam a construir bases sólidas, eles naturalmente vão desenvolver a geração que vai vir. Eu coloquei a imagem de Jesus porque ele nos ensinou, ele pegou os 13, nós vimos na semana passada, na aula anterior, e ele cuidou especificadamente de cada um, né? E aqui Jesus fez o quê? Ele ensinou a ser um apóstolo, a ser um discipulador, ou mentor, né? Nós somos cuidados hoje como filhos, alguém está cuidando de nós, para que nós tornemos pais amanhã, né? E nós podemos ir muito mais longe, comentamos sobre isso também na outra aula, quando estamos juntos, trabalhamos juntos em unidades, né? Unidades que se parecem muito com a família, porque a nossa família cristã não tem sobrenome, não tem origens, não tem território, nós somos todos filhos de Deus, em qualquer lugar nós estejamos, nós sentimos o amor de Deus,
nas pessoas. E hoje moro na Itália, hoje congrego numa igreja, hoje tenho outros irmãos que não conhecia, mas que Deus me deu, e eles fazem parte da família. Então, isso é um amor que só quem vive o amor de Cristo pode explicar, né? Então, olha ao seu redor, você sempre vai encontrar alguém mais jovem espiritualmente para você discipular e treinar nos caminhos de Deus. E logo essa pessoa estará pronta a fazer o mesmo. Temos a obrigação de crescer pessoas, filhos espirituais, para depois soltá-los, para que eles façam o mesmo, né? E aí que a igreja cresce. Quando nós fundamos falamos de célula também, quando nós montamos um grupo, nós treinamos as pessoas, não descuidamos delas, não discipulamos elas vão multiplicar isso, elas vão à frente, elas vão alcançar outras vidas, e assim a igreja cresce, né? E a Bíblia nos exorta também, Timóteo, né, que é uma das cartas mais lindas que Paulo escreveu, são cartas exatamente sobre discipulado, né, sobre mentoria, sobre mentoreamento. Ele diz que homens mais jovens têm que ser treinados para homens mais velhos, e assim também entre as mulheres. Então, isso significa que quando você é um cristão mais maduro, você precisa cuidar, porque tem essa obrigação. Você tem a sua experiência, a sua bagagem, a sua jornada que começou mais cedo, que permite de ensinar, que começou há pouco tempo, o que acontece quando nos tornamos cristãos. Isso, como eu falei, não quer dizer que você tem que ser exatamente mais velho de idade para mentorear outra pessoa. Eu, pessoalmente, hoje tenho meu discipulador, ele é pernambucano, de Recife, hoje mora em São Luís do Maranhão, ele tem 20 anos menos do que eu, e ele é meu discipulador. Então, ele hoje é pastor, ele é pastor de uma igreja lá no Maranhão, mas eu quero dizer que não é a idade física que diz respeito. A jornada cristã para ele começou mais cedo, a minha começou mais tarde, e hoje ele é o meu referente, com ele que eu tenho esse relacionamento. Então, isso quero dizer quando digo que não é a idade física que decide, mas é a maturidade espiritual da pessoa que te qualifica para mentorar outra. Quando você está pronto, é o Senhor que vai dizer, eis aqui um filho para que eu quero que você cuide. Quando alguém aparece na nossa vida, nós sentiremos naturalmente. O Espírito nos impele, nos obriga, nos faz, como eu posso dizer, nos faz prestar atenção nessa pessoa. É a pessoa que Jesus está te dizendo, cuida dela por mim. Porque Jesus não está mais aqui. Vimos isso na semana passada. Então, o Senhor quer que nós cuidemos dos nossos filhos espirituais. E hoje a igreja é repleta de órfãos espirituais. Pessoas que aceitaram Jesus, mas não estão sendo acompanhados. Não receberam o alimento para a própria fé, né? Carecem de herança emocional e espiritual sadia. Seja por causa da fala deles mesmos, seja pela fala de outros, ainda não se tornaram membros da família espiritual. Eles precisam de uma figura espiritual, paterna ou materna, que as ajude a crescer no Senhor. Ser um pai ou uma mãe espiritual no Senhor não se limita àqueles que exercem o pastorado, ou aos líderes espirituais, ou ao líder de ministério. Jesus nunca fez essa distinção, porque nós deveríamos fazer. Há também uma necessidade crucial de outras pessoas interessadas no próximo e agindo como pais e mães espirituais. Mediante sua simples presença, eles conseguem ministrar as pessoas ao redor por causa da maturidade e da profundidade do seu conhecimento de Deus. E são disponíveis, tempo tendo sendo suficiente para as pessoas e tendo lá aberto, porque é num lugar mais aconchegante que nós conseguimos abrir melhor nosso coração, que conseguimos aquela intimidade necessária para que o discipulado se desenvolva, né? Dificilmente alguém vai falar à frente de todo mundo as próprias necessidades, ou abrir seu coração, ou revelar talvez um engano que teve na jornada cristã, mas quando é olho no olho, quando tem alguém ao nosso lado que nos
respeitamos, que nós reconhecemos como é o nosso mentor, nosso discipulador, aí que nós temos mais facilidade para conversar, né? Obviamente, já conversamos sobre isso, o discipulado é algo sigiloso, o que é revelado dentro da prestação de conta, fica lá, fica entre o discipulado e o discipulador, não é argumento de conversa, é uma coisa extremamente sensível, é um argumento extremamente delicado, então não podemos, né, dar o luxo ou usar com leveza as informações que recebemos, porque não pode ser conversada com os demais. E aí, pergunta, por onde eu começo, Maurício? Na verdade, não existe um começo, uma linha de partida, existe uma jornada. Uma jornada que o Senhor determinou para cada um de nós. O Senhor sabe quando nós estamos prontos. As pessoas do seu convívio, os colegas de trabalho, alguém que está na faculdade ou na escola, no prédio onde você mora, em qualquer lugar, isso não depende de nós. Acabei de falar para você, Deus é o maior interessado. Ele vai mostrar para você quem é a pessoa da qual ele quer que você cuide. Não se sinta despreparado ou não se sinta não se menospreze, né? Não se sinta naquela situação de desconforto. Ah, mas será que eu estou pronto? Se o Senhor tocou seu coração, seu Espírito Santo se mexeu no seu coração, porque Ele quer que você cuide de alguém, pode ter certeza que Deus sabe exatamente quais são as suas capacidades, Deus sabe exatamente qual é o seu potencial, Deus sabe exatamente o que você pode ensinar, e Deus conta com você para ensinar outros. Ele não vai deixar de cuidar dos seus filhos usando um filho para cuidar de outro. É como é um pai maravilhoso. O Senhor é algo que eu não consigo descrever, tanta magnificência, tanta doçura, amor verdadeiro, misericórdia que tem no coração, bondade que tem no coração dele. Ele não deixa ninguém sozinho. Eu digo que Deus é o maior interessado porque não importa quanto você se esforce ou tente de fazer alguma coisa por sua conta, do seu esforço físico não funciona. Se não estamos fazendo isso dentro da vontade dele, nada vai acontecer. Eu aprendi num livro aqui chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, de Blackaby, que Deus age ao nosso redor. Ou seja, o Senhor age. Age apesar de nós, age todavia, age em qualquer momento, age indistintamente de onde nós estamos. O Senhor age, mas Ele nos mostra onde Ele está agindo. E nos convida para agir juntamente a Ele. É isso que eu acho maravilhoso. O Senhor não deixa de fazer a obra dele, mas Ele quer que você participe. Ele quer que você venha aonde Ele, ao encontro dele, para que junto a Ele você faça a obra. E aí isso nos traz um conforto, traz um alívio, traz como podemos dizer, uma sensação de paz. Aquela paz que ninguém consegue entender, essa paz também. A paz de saber que estamos fazendo a vontade do Senhor, e quando estamos cuidando do irmão, da irmã, não importa se mais velho ou mais jovem, mas sabemos que estamos fazendo a vontade dele, porque não quer que ninguém esteja só. Isso é muito importante. Por isso Jesus é o exemplo. Você começa a perceber o agir de Deus ao seu redor, quando, por exemplo, pessoas perguntam por ele, ou sobre a Bíblia, ou ainda sobre Jesus. Eu entendi que quando alguém pergunta para você, eu não entendi aquela passagem, ou eu queria saber por que Jesus diz isso na Bíblia, e eu fico pensando no meu coração, deve ser alguém que está dizendo, pergunta para ele de mim, pergunta de mim para ele. Jesus está tocando as costas de outra pessoa, dizendo, vai, fala com essa pessoa que ele é meu filho, pergunte a ele sobre mim, porque ninguém, se não for impulsionado pelo Senhor, quer falar de Deus e de Jesus. Se alguém pergunta sobre ele, é porque ele foi impulsionado, ele foi impelido. E só Deus faz isso. Então, Deus está agindo ao seu redor, você tem que captar os sinais. Né? Nesse momento, você age. Aí sim, você fala do seu testemunho,
como é que você encontrou Jesus, o que você fez na sua vida, fala de Jesus. Veja se a pessoa quer saber mais, veja se ela tem tempo, para não se tornar chato, fica de explicar melhor uma outra oportunidade, marca um café, vê quando pode encontrar noutra oportunidade, na hora do lanche, se for na faculdade, na pausa do almoço, se for no trabalho, Deus vai criando as circunstâncias para você agir. Claro que se é a pessoa que você já conhece, é ainda mais fácil, né? Dependendo da intimidade que você tem, você pode estender um convite a visitar a sua célula, ou grupo pequeno, ou ainda pode levar seu discipulador no próximo encontro. Então, vai ter alguém mais esperto, né? Que tenha mais experiência na jornada cristã. O importante é que você nunca se sinta só. O Senhor sempre vai cuidar dos seus filhos e sempre vai colocar a sua vontade, principalmente para que você faça de acordo com ele está pensando. Por isso eu digo que Deus é maior interessado. Por quanto nós façamos, ele sabe o que ele precisa, sabe que cada um de nós precisa. E ele coloca nós no lugar certo. Então, crie um momento de conversa, um momento de oração. Posso orar por você? Seja intencional, sempre. Porque se esperamos que o mundo tenha sempre a intenção de conhecer a Deus, nunca vai acontecer. Nós precisamos ser intencionais. Nós sabemos que o tempo é curto. Nós sabemos que Jesus vai voltar, porque ele disse. Mas outras pessoas não sabem disso. Então, nós temos essa responsabilidade do ID, né? ID é fazer discípulos, né? Já tocamos esse assunto, então vamos continuar. E eu quero contar para você uma história real que aconteceu lá em São Luís do Maranhão, com a pastora Luciane Fogolin. Ela é pastora de uma igreja chamada Igreja Catedral de Louvor Maranata, lá no Vinhais, que é um bairro de São Luís. Durante um seminário que a igreja convida pessoas de fora, ela convidou seu discípulo direto para subir no púlpito. Logo que se aproximaram dela, mais 3 ou 4 pessoas, ela perguntou a eles, a cada um deles, de chamar os seus respectivos discípulos. E quando chegaram os seus discípulos, dessas 4 ou 5 pessoas, pediu a esses que chegaram, de fazer o mesmo, de chamar os próprios discípulos. E o que aconteceu é que em menos de 10 minutos, a igreja toda estava em cima do púlpito, ficando nas cadeiras somente os convidados que vieram assistir ao seminário. Ou seja, toda a igreja estava ligada. Não tinha um membro da igreja que não estivesse ligado a alguém, que não estivesse sendo discipulado por alguém, que não estivesse discipulando alguém. Todos estavam juntos, unidos. E quando isso acontece, não tem possibilidade de a pessoa se sentir isolada, ou a pessoa se sentir abandonada, ou a pessoa deixar a igreja porque tem um problema, mas ninguém está sabendo, então a pessoa se sente só e acha que a igreja não vai poder ajudar. Né? Não há como alguém se desviar, pois todos estão ligados. Esse é o potencial do discipulado. Esse é o potencial de uma união, como diz Paulo, que junta medula e ósseo, né? Que está tudo lá junto, um ao outro, que é o corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo. Todos os dedos junto com a mão, o polegar, o pulso, o braço, o ombro, todo mundo está junto. E não tem como sair, não tem um dedo querer sair do corpo, a orelha querer sair do corpo, porque o corpo está junto. Então não tem ninguém que quer sair, cada um quer ficar no seu lugar, com a sua função, com o seu dom, com a sua capacidade, todos, por todos fazendo a obra do Senhor. Então todos têm alguém que cuida deles e alguém que cuida de outras pessoas. Então cada um tem alguém que cuida é alguém pelo qual ele é cuidado. Então não tem ninguém sozinho. Consegue entender a força disso? Quando uma igreja verdadeiramente é unida, isso só acontece quando nós estamos entrelaçados através do discipulado. Quando todos estão ligados, os problemas que surgem nos lares são logo enfrentados, compartilhados, tratados, resolvidos, e a oração aqui volta a preponderante, acho que a arma mais poderosa que o cristão tem. Paulo, na sua carta aos Efésios, a cita como uma espada. Se ele elenca uma armadura, e na carta de Efésios, no capítulo 6, ele fala do capacete, fala
das botas, fala da armadura em si, e se você do escudo, e você percebe que todas essas partes das armaduras são parte para defesa. Uma única arma de ataque é a oração, é a espada. Ele a define como poderosa. E quando a oração é feita por um justo, ela diz que quando na frente do doente, ele consegue até curar a pessoa doente. E Jesus faz dessa oração a sua conversação diária com o Pai. Ele nos ensinou a fazer o mesmo. Ele deixou o Pai Nosso, mas ele deixou muito mais do que isso, ele deixou o exemplo do discipulado diário que Jesus tinha com o Pai. Ele ora ao Pai nos momentos de felicidade, nos momentos de dificuldade. Ele ora no Getsemane, antes de ser crucificado, ele fala com o Pai até o final. Ele não entrega a ninguém esta conversa diária com o Pai dele. Ele não entrega a ninguém, não deixa de ter esse relacionamento com o Pai dele, que naquele momento era o seu discipulador. Era o que dizia para ele como estavam as coisas. Ele tinha essa conversa excelente. E quando nós estamos juntos orando, Deus nos ouve, Jesus nos ouve. Da mesma forma que ele nos ensinou, ele está zelando para que nós façamos o mesmo. Então, estamos cuidando de alguém, estamos cuidando da pessoa que ele entregou nossos cuidados, estamos ensinando ela na jornada cristã, estamos levando ela aos patamares muito mais altos, e ensinamos ela a se relacionar com Jesus. Então, quando tem alguém que cuida de nós, e quando ao mesmo tempo nós cuidamos de outra pessoa, nós colocamos no centro da vontade de Deus. Porque é isso que o Senhor quer, que nenhum se perca. E aí vamos responder a pergunta: sejam pedras vivas. Por que pedras vivas? Porque uma pedra é alguma coisa que está sólida, que está consistente, que ela faz, levanta uma barreira contra o inimigo. Uma pedra não se mexe, uma pedra não sai do lugar, enfrenta as tempestades, mas continua pedra. Mas nós somos vivos, porque nós estamos nos movendo, fazendo a vontade do Senhor. O que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, diz: vós também, como pedras vivas, se sois edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sejam pedras vivas. Porque quando nós estamos desligados uns dos outros, nós somos como pedras rolantes, sem vínculo algum, sem dar conta a ninguém das nossas ações, nem se importando com a vida espiritual dos outros, somos egoístas, olhamos só para nós, e aí entramos na igreja, se o que ouvimos não gostamos, e ninguém se preocupa com a gente, nós saímos, vamos rolando de igrejas em igreja, rolando de congregação em congregação, levando nossos problemas, sem querer compartilhar, sem querer que alguém nos trate, e aí continuamos rolando. Quando a conversa é boa, a gente fica. Quando a conversa começa a ficar difícil, porque nos enfrenta uma pregação que nós escutamos, se nós não temos alguém que nos ensina a viver a vida cristã, quando estamos soltos, entrando numa igreja para ver como é que é, se alguém faz uma pregação e chama para nós confrontar com nós mesmos, muito provavelmente nós não gostaremos daquela conversa. Então vamos sair da igreja. Ou encontramos desculpa para sair. E assim muitas pessoas às vezes se afastam de um caminho de uma igreja porque não tem ninguém que está cuidando. Ninguém está sabendo o que está passando na vida da pessoa, né? E aí o que acontece? Quando vivemos assim como pedras rolantes, achamos que estamos no caminho certo, quando na verdade nós desviamos dele faz tempo. Ninguém nos disse que a gente está indo para a esquerda ou para a direita, em vez de ir reto na direção de Jesus, e assim ninguém vai saber por onde anda nosso coração, como está a nossa fé. Quando a gente está desligado, também não aceita que ninguém o ensine ou cuide. Porque sim, achamos que está tudo bem. Achamos que nós não precisamos, nós aceitamos Jesus.
É isso que era suficiente, é isso que está de bom tamanho. Vou fazer a minha vida, sou cristão, tenho vaga garantida no paraíso e pronto. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus nunca quis que nós ficássemos desligados dos outros irmãos. E a prestação de conta é uma coisa maravilhosa. Não se trata de bater papo, de contar a sua vida para outra pessoa, não. Se trata de ser confrontado na jornada cristã com alguém que o ama. Quando nós discipulamos alguém, nós amamos esta pessoa. Quando ela conta para nós a situação dela, é com amor que nós a escutamos. É com amor que nós cuidamos dela. E, ao mesmo tempo, nós podemos contar para ela nossas problemáticas ou desafios que a nossa jornada trouxe, e a outra, porque nos ama de volta, ela consegue escutar e consegue nos ajudar a passar por esse momento difícil. Prestação de conta é necessária. Não se trata de fazer fofoca da vida dos outros, jamais. Não se trata de simplesmente desabafar e a coisa fica lá, não, porque quando você tem alguém que cuida de você, quando você tem um discipulador, você está discipulando alguém, você quer que a vida daquela pessoa melhore. Você é o discipulador, quer que a sua vida melhore. Ele pode lhe indicar um seminário, uma leitura de um livro, pode se preocupar de você aprender talvez um idioma, porque você pode encontrar talvez um emprego melhor, talvez ir no exterior e você precisa enfrentar uma jornada diferente. O seu discipulador cuida de você. E na prestação de conta, nós estamos dizendo como é que está o nosso coração. Como é que está o nosso coração com Deus. Se estamos indo à direita para a esquerda ou para a esquerda, o nosso discipulador vai ver, vai saber, vai dizer, olha, não é assim. Então, isso é importante. Então, se trata de andar juntos para evitar de cair, porque se um cai, o outro levanta. Mas se você estiver sozinho, ai de você, porque perdido você está. Qualquer membro da igreja, incluindo o pastor, precisa de prestação de conta. Todos os membros precisam. Jesus falou constantemente ao longo de 3 anos no seu ministério nessa terra com seus discípulos. Teve relacionamento com todos eles. E nós devemos aprender com ele. Nós precisamos nos relacionar com nossos irmãos, com aqueles que se aproximam do Senhor, com as pessoas de qualquer idade que se aproximem de Jesus. Porque essa é a vontade dele. É o momento de agir. Quando a igreja de Jesus está unida sob um único propósito, ninguém se perde. Ela cresce, ela alcança vidas, ela ama indistintamente o seu próximo. Compreende isso? Se você tiver alguma dúvida, converse com o seu pastor, líder de ministério. A prestação de conta é a base para a solidez do discipulado. Por que, Maurício, a prestação de conta é a base? Porque quando nós temos uma pessoa cuidando de outra, sabendo o que está acontecendo, nivelando os problemas, ajudando a ver a solução em Jesus, quando nós conseguimos ser família e ajudar a igreja a crescer, é através da prestação de conta. Quando abrimos o nosso coração, não estamos contando somente a nossa vida. Quando abrimos o nosso coração, estamos dizendo, me ajuda porque eu sozinho não consigo. Me ajuda porque nesse momento o fardo está um pouco mais pesado, né? Então, a prestação de conta é aquela peneira que limpa os corações e permite que haja união entre todas as pedras que compõem o edifício de Cristo. O discipulado 1 a 1, ou em 3 pode ser feito, ou ainda 2 a 2, no caso de casais, é o cimento do edifício santo do qual nós somos as pedras vivas. Quando a igreja é unida, como disse Jesus, nada prevalece contra ela. Esse era o meu complemento hoje, a aula de plantação de igreja. Eu espero ter contribuído com esse complemento, porque o assunto sobre liderança e discipulado é muito grande. Eu já dei cursos em passado de 10, 12 aulas, então é uma coisa bem extensa. Espero ter contribuído com esta parte desta aula de hoje.
e nos vemos na próxima aula.